Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de hoje e na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre comparação de números na forma decimal. E como que nós vamos trabalhar com a comparação de números na forma decimal? O primeiro passo para trabalharmos é fazermos aí, relembrarmos o significado de alguns símbolos, tais como o primeiro símbolo que nós vamos lembrar aqui, igual a. É um símbolo muito utilizado, é um símbolo de igualdade matemática, ok? Para que a gente possa demonstrar quando dois números, dois valores são iguais. Então, o exemplo que nós temos aí, que vocês podem observar na tela, que 10 é igual a 10, 20 é igual a 20, 3 é igual a 3. É um símbolo onde eu vou estar fazendo uma comparação, que dois valores são iguais, ok? Um outro símbolo que nós vamos utilizar também é esse símbolo aqui voltado para a direita, que também é chamado de maior que, ou seja, quando o valor da esquerda for maior que o valor da direita. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o 9, ele é maior do que 7. Então, o que nós vamos observar aqui? Que 9 é maior do que 7. Então, o valor aqui da minha esquerda, que é o 9, ele é maior do que da direita. E esse número, ó, ele está sempre voltado para a direita, em relação ao valor da esquerda, que é maior do que o 7. E também temos aí o símbolo menor que. Então, o símbolo menor que, ele vai estar voltado aí para a esquerda, ok? E sempre vou estar relacionando também com o número da esquerda, ó. 10, ele é menor do que 15. Então, é dessa maneira que eu vou estar lendo, ó. 10 menor que 15. Outros dois valores também que nós temos aí é o sinal de maior ou igual ou do menor ou igual. Ou seja, quando eu for comparar aqui dois valores aí, eles podem ser igual. 10 é maior ou igual a 10, ou seja, eu quero o número maior ou igual a 10. Então eu posso ter o número 10, eu posso ter o número 11, 12, 13, porque eu quero o número maior ou igual a 10. Então quer dizer que o 10 ele pode estar entrando aí num valor que eu quero. Ok? Então esses três símbolos, eles são muito importantes para nós estarmos utilizando agora, que é o maior, menor e o igual. Ok? Então vamos lá fazer a comparação dos números decimais. Ou seja, eu vou estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. Ok? E o que é muito importante? Vocês sempre analisar o número da esquerda para a direita, ok? Então isso vai ser muito importante vocês estarem atentos. Então, primeiro caso, as partes inteiras. Então, o que nós vamos observar aqui? Nesse primeiro caso, o maior é aquele que tem a maior parte inteira. Então, eu vou observar no número decimal, ok? Eu tenho aqui 3 inteiros e 4 décimos. Ele é maior que 2 inteiros e 943 milésimos. Observe que a parte inteira desse número é 3 e a parte inteira desse número é 2. Nós sabemos que o 3 ele é maior do que 2. Como 3 é maior do que 2, eu já tenho que 3,4 é maior que 2 inteiros e 943 milésimos, ok? Outro exemplo, eu tenho aqui 10 inteiros e 6 décimos, ele é maior que 9 inteiros e 2.342 décimos de milésimos. E como que eu sei isso? Porque eu vou observar, ó, a parte inteira é 10 e aqui a parte inteira é 9. E nós vamos observar que o 10 ele é maior do que o 9. Se o 10 é maior do que o 9, logo eu vou ter aí que 10 inteiros e 6 décimos é maior que 9 inteiros e 2.342 décimos de milésimos. Segundo caso, vamos analisar as partes inteiras são iguais. Então, quando as partes inteiras são diferentes, eu vou só olhar para a parte inteira. No segundo caso, é quando as partes inteiras são iguais. Aí eu vou ter que ficar observando as partes decimais. Então vamos lá para os exemplos, para entendermos um pouquinho sobre isso. Então vamos observar aqui. Qual número decimal é maior? Eu tenho aqui o 197
milésimos ou 985 décimos de milésimos. Então, quando eu tenho dois números, observem que a parte inteira aqui é o zero e aqui a parte inteira também é o zero. Então, como eu tenho a parte inteira zero nos dois, o que eu vou estar fazendo? Eu vou analisar os 197 centésimos com o 985 milésimos, ok? Então, vamos lá. Como que nós vamos proceder com isso aqui? Para comparar os números decimais, basta, primeiro, vamos escrever os mesmos números de casas decimais. Observem que aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 4. Então, como que eu vou escrever? Eu vou aumentar aqui um zero, colocando um zero, ou seja, eu tenho aqui 0,197 com 0,1970, ou seja, os 197 milésimos, eu acrescentei esse zero aqui e ficou 1970 décimos de milésimos. Observem que agora eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, 1970 décimos de milésimos, e aqui eu tenho 985 também décimos de milésimos. Feito esse trabalho de igualar as casas decimais, deixando com o mesmo número de casas decimais após a vírgula, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar as vírgulas. Então, observem aqui, eu tinha o número 197 milésimos, eu acrescentei esse zero, ficou 1970 décimos de milésimos. Agora eu vou esquecer esse zero com a vírgula. Então, vai ficar o quê? 1970. Aqui nós já tínhamos 985 décimos de milésimos, então eu já igualei o menor número com o número que tinha menor casas decimais, ok? E agora eu vou esquecer aqui as vírgulas. Então, esquecendo a vírgula, ficou 1970 e aqui ficou 985. Agora basta eu comparar esses dois números, 1970 e 985. Então, logo eu sei que 1970 ele é maior que 985. Como 1970 ele é maior do que 985, logo os 197 milésimos é maior que o 985 décimos de milésimos, ok? Então, essa regrinha é muito interessante para que nós possamos comparar os números e não termos aí nenhum tipo de erro. Então, recapitulando, o que eu vou fazer? 197 milésimos e aqui eu tinha 985 décimos de milésimos. Aqui eu tinha 4 casas após a vírgula e aqui eu tenho 3. Então, o que eu vou fazer? O que tem menos casas decimais após a vírgula, eu vou igualar com os que tem mais. Como aqui tem 4, eu venho aqui e acrescento um zero, porque esse zero não vai alterar o meu valor. Ok? Eu vou ter aí um número decimal equivalente. Se eu for transformar em fração, uma fração equivalente. Então, agora eu tenho 1970 décimos de milésimos, que eu vou comparar com 985 décimos de milésimos. Observem que ambos agora são décimos de milésimos. Feito isso, eu vou ter aqui um 1970, porque daí eu esqueço que essa vírgula existe. Então, ficou 1970, que eu vou comparar com o zero à esquerda, que não teria valor, ficou 985. Então, eu observo que o 1970 ele é maior do que o 985. Logo, o 195 milésimos, ou melhor, os 197 milésimos, ele vai ser maior do que o 985 décimos de milésimos, ok? Espero que vocês tenham compreendido essas duas observações que nós temos que fazer na hora de analisar e comparar dois números decimais. Vamos fazer aí alguns exemplos para que fique mais fácil. Com os símbolos de maior, voltado aqui para a direita, ou menor, vamos comparar os números decimais abaixo. Também poderia estar acrescentando aqui com o símbolo de igualdade, ok? 2 inteiros e 5 décimos é maior ou menor
que 3 inteiros e 5 décimos. Observem que eu tenho aqui as partes inteiras sendo diferentes, ó, o 2 e o 3. Como eu tenho o 2 e o 3, eu vou observar aqui que as partes inteiras são diferentes. Isso facilita um pouco, porque daí eu não preciso ficar tão apegado às casas decimais. Logo, como eu sei que o 2 ele é menor do que o 3, logo 2,5, ou seja, o 2 inteiros e 5 décimos, ele vai ser menor que o 3 inteiros e 5 décimos, ok? Vamos para o exemplo B. Aqui eu tenho 3 inteiros e 8 décimos e 3 inteiros e 3 décimos. Então, eu vou analisar sempre aqui da esquerda para a direita. Então, observem que eu tenho 3 inteiros e 8 décimos e 3 inteiros e 3 décimos. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula e aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Então, como o número de elementos após as casas decimais são iguais, eu não preciso fazer aquele processo que é igualar as casas decimais. Eu já posso simplesmente esquecer da vírgula, ok? Então, eu vou ter aqui o número 38, quando eu esqueço a vírgula, e o número 33. Como o 38 ele é maior do que 33, sendo assim, temos que o 3,8 é maior que 3,3. Por que esquecer a vírgula? Observe que se eu esqueço aqui, ó, eu tenho o número 38. Se eu esqueço aqui, ó, eu tenho o número 33. 38 é maior do que 33. Logo, 3 inteiros e 8 décimos é maior do que o 3 inteiros e 3 décimos, ok? Vamos analisar agora aqui o exemplo C. 4 inteiros e 85 centésimos. E aqui eu tenho 4 inteiros e 9 décimos. Então, vou primeira parte. Parte inteira 4, parte inteira 4. Então, as duas partes inteiras são iguais. Então, agora eu vou ter que comparar as partes decimais. 85 centésimos. E aqui eu tenho 9 décimos. Observe que aqui eu tenho duas casas após a vírgula e aqui eu só tenho uma. Então, neste caso que eu já fiz essa análise, o certo agora é eu igualar as casas decimais. Então, nós vamos ter aqui, como eu disse, ó, as partes inteiras são iguais, o número de casas decimais são diferentes. Nesse caso, vamos igualar as casas decimais. Logo, temos 4 inteiros e 85 centésimos e 4 inteiros e 90 centésimos. Observem que eu acrescentei aqui um zero à direita do 9, porque agora eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Agora vamos cancelar as vírgulas. Então, quando eu cancelo aqui a vírgula, ficou o número 485. Quando eu cancelo aqui a vírgula, eu tenho o número 490. Ou seja, agora eu sei que o 485 ele é menor do que o 490. Como o 485 ele é menor do que o 490, logo eu vou ter que o 4 inteiros e 85 centésimos é menor que 4 inteiros e 9 décimos, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. A intenção da aula era demonstrar essa comparação para vocês. É muito importante que agora vocês façam os exercícios, revejam a aula, pratiquem. Tire dúvidas, se for meu aluno, tire dúvida comigo, ok? Por favor. Se não for, procure seu professor, tire dúvidas ou também pode estar perguntando aí pelo canal. E assim que possível eu tento responder para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida aí à disposição para ajudá-los, ok? Até a próxima, fiquem aí com Deus.